Olá, a gente vai começar mais uma apresentação de trabalho intitulado Potencialidades da Gamificação, um estudo na formação docente com o software GeoGebra, com a apresentação da Rafaela. Rafaela, passo a palavra para você. Então, bom dia a todos. Meu nome é Rafaela Padilha, eu sou licenciada em Matemática pelo IFRS Campus Bento Gonçalves e mestre em Ensino de Ciências em Matemática pela Universidade de Caxias do Sul. Então, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui compartilhando com vocês esse meu trabalho, e também que a formação docente, ela sempre é um desafio, e eu aceitei esse desafio de trabalhar com esse assunto na minha pesquisa. Então, hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do meu trabalho, que é Potencialidades da Gamificação, um estudo na formação docente com o software GeoGebra. Então, iniciando, a gente percebe que o desenvolvimento da sociedade, ele está sempre constante, principalmente ao se tratar dos recursos tecnológicos, que eles estão sempre avançando e, e sempre se desenvolvendo. E essas mudanças, elas influenciam também no contexto educacional. E para isso, elas acabam interferindo principalmente no papel do professor, que ele vai precisar rever a sua prática, se adaptar e conhecer essas novas tecnologias, esse desenvolvimento para se adaptar e conseguir colocar isso na sua prática pedagógica. Então, a partir desse contexto, esse trabalho, ele problematizou os desafios de formar professores para atuarem dentro de um contexto das exigências e recursos da sociedade atual e a partir da utilização das tecnologias digitais e de atividades gamificadas. Então, buscando uma base teórica que ampare esse trabalho, então nós buscamos o referencial do construcionismo, da transposição didática e transposição informática, em relação também às tecnologias educacionais, aspectos sobre o papel do professor e também sobre a gamificação. Em relação ao construcionismo, então Papert, ele afirma que é preciso buscar uma estratégia que supere o ensino tradicional. Ele afirma que isso é possível proporcionando uma interação entre o sujeito e o objeto. Além disso, ele afirma que é preciso tentar promover uma maior aprendizagem com o mínimo de ensino. O que ele quer dizer? Ele utiliza um provérbio africano, traz um exemplo nessa situação. Por exemplo, se um homem tem fome, você pode lhe dar um peixe, mas é melhor lhe dar uma vara e ensinar ele a pescar. Então, essa comparação ele faz também com a educação, afirmando que os alunos também farão melhor descobrindo, assim eles vão conseguir construir melhor o conhecimento. E, para isso, o Papert afirma que é possível a utilização do computador. Ele é um recurso que ele vai facilitar e ajudar nesse processo. Além disso, ele afirma que o aluno ele fará melhor se ele fazer o que quer estar fazendo. Então, aqui a gente já traz um pouquinho da motivação também, tentando tornar um ambiente propício para que o aluno ele goste e consiga, assim, construir o conhecimento. Além disso, também é possível contar com aspectos da transposição didática, que Chevallard define que a transposição didática é a transformação do saber, que ele vai passar de saber sábio a saber ensinar, até chegar no aluno e se tornar um saber ensinado. E quem vai participar principalmente desse processo é o professor, porque ele que vai pensar em estratégias para conseguir realizar essa transformação do saber. E para isso, ele também conta com a transposição informática, que o que seria? Ele vai poder contar com softwares que são validados epistemologicamente, então dispositivos informáticos que podem
contribuir nessa transformação. Então, o professor ele vai precisar analisar todas as possibilidades e limitações de um software para analisar se vai ser possível ou não realizar essa transformação do saber com o auxílio desse dispositivo. Em relação às tecnologias educacionais, então, o computador, ele é uma ferramenta que pode auxiliar na aprendizagem, e aí a gente volta ao que Papert sugeriu, principalmente porque ele pode também aumentar a motivação, mas tudo isso vai depender também como a forma que o professor vai utilizar o computador e o software disponível. Tudo isso, então, está diretamente relacionado com o papel do professor, que deve ser interferir positivamente na aprendizagem. E, para isso, ele deve contar com a formação docente, que essa formação ela deve ocorrer no decorrer da atuação docente. Então, o professor ele sempre vai precisar ficar se atualizando e buscando formação. E isso vai depender do empenho do próprio professor e também do empenho do sistema escolar, que ele deve promover essas formações e incentivar o professor a isso. E na formação docente também é preciso contar com a formação docente tecnológica, no sentido de que o professor ele vai precisar conhecer para poder integrar a tecnologia na sala de aula, fazendo a ligação entre a habilidade, a prática pedagógica e as teorias educacionais. E também a gente conta com aspectos da gamificação. O que é a gamificação? É a utilização de elementos de jogos para aumentar engajamento, promover aprendizagem e resolver problemas. Então, incluindo elementos da gamificação, a gente consegue deixar a atividade mais, que o aluno ele interaja mais e ela seja mais motivacional. E o que são esses elementos de jogos? Existem 4 principais elementos de jogos, que são a meta do jogo, as regras, o feedback e a participação voluntária. A partir desses, existem outros elementos como pontos, níveis, placar, desafios, que eles servem para complementar esses principais 4 elementos que definem um jogo. E por que utilizar a gamificação? Ela vai incentivar a aprendizagem ativa e crítica. Então, nesse sentido, a gente volta ao construcionismo, onde Papert ele afirma que é preciso que ocorra a interação entre o sujeito e o objeto. Então, a partir da gamificação, nós, professores, vamos tentar proporcionar isso aos estudantes. E como inserir a gamificação no ensino? Então, existem diversas possibilidades. Nesse trabalho, a gente propôs a utilização de objetos de aprendizagem gamificados. Um objeto de aprendizagem, ele é um material reutilizável, ele pode ser digital ou não, como algum material multimídia, imagens, jogos, e um objeto de aprendizagem gamificado, ele é a partir de um objeto de aprendizagem, a gente pode inserir elementos de jogos, tornando ele um objeto de aprendizagem gamificado. E a partir de pesquisas em trabalhos já realizados sobre a gamificação, então nós pesquisamos trabalhos que já foram feitos com formação de professores, também aprendizagem significativa na gamificação, reconstrução de jogos, e a partir disso a gente buscou tentar realizar um trabalho inovador, que não tinha sido realizado ainda. Então, no sentido de contar com um software matemático, um importante software matemático, que é o GeoGebra, então nós pensamos em como inserir a gamificação nesse software, no sentido de realizar a construção de objetos de aprendizagem gamificados no GeoGebra. Em relação ao percurso metodológico, então nós realizamos uma capacitação dentro
de um curso de especialização em ensino de matemática para educação básica, junto ao IFRS Campus Bento Gonçalves, e participaram dessa capacitação professores que ensinam a matemática na educação básica. São professores tanto com formação em matemática quanto com formação em pedagogia, que ambos trabalham com a matemática na educação básica. Participaram, então, dessa capacitação 22 professores, e esse percurso ele foi realizado entre junho e outubro de 2017, contando com 8 etapas. Então, primeiramente, a gente realizou um questionário de sondagem inicial, onde nós buscamos identificar o que os professores já conheciam sobre as tecnologias, também sobre a gamificação, sobre o que eles trabalhavam em sala de aula. Então, a partir dos resultados dessa primeira etapa, nós realizamos o planejamento de uma capacitação para trabalhar tanto com software GeoGebra quanto com a gamificação e, juntando os dois, realizar a construção de objetos de aprendizagem gamificados no software GeoGebra. Então, a capacitação, ela iniciou com uma etapa de orientação sobre o software GeoGebra, porque alguns dos professores, principalmente os professores da pedagogia, alguns deles ainda não conheciam o software e não exploravam ele, então foi possível realizar essa orientação sobre o mesmo. A quarta etapa, então, foi realizada uma conceituação sobre a gamificação, pois principalmente a maioria dos professores não conhecia o termo, não conheciam o trabalho sobre a gamificação, então foi explorado esse assunto. A quinta etapa, então, nós realizamos a análise e a construção de alguns objetos de aprendizagem gamificados. Então, eu reconstruí 2 objetos de aprendizagem gamificados no software GeoGebra, explorei essas ferramentas com os professores da capacitação e também eu construí um objeto de aprendizagem gamificado, eu desenvolvi e construí eles com os professores passo a passo para que eles pudessem explorar melhor as ferramentas disponíveis do software aliadas à gamificação. Então, a sexta etapa foi proposta um projeto gamificado no GeoGebra, no qual os professores eles foram desafiados a construir um objeto de aprendizagem no software GeoGebra. Para isso, como eram professores tanto da matemática quanto da pedagogia, a tarefa foi proposta em duplas, com um participante de cada formação. Assim, eles podiam compartilhar dos seus conhecimentos para que a atividade fosse mais significativa. Na etapa 7, então, foi realizada a apresentação do projeto para o grande grupo, e, por fim, a gente realizou uma avaliação do projeto gamificado a partir de um questionário final, que nós avaliamos todo o percurso de construção e também a concepção dos professores sobre a atividade realizada. Em relação à análise dos resultados, a gente tem os resultados da sondagem inicial, alguns aspectos, como, por exemplo, a idade e gênero dos professores. A maioria eram professores jovens, que possuíam entre 20 e 29 anos, e a maioria, todos eles eram do sexo feminino. Além disso, esses professores, como eu comentei, professores jovens, eles estão em sala de aula, a maioria há menos de 5 anos, e também dos 22, 19 deles não possuíam conhecimento sobre a gamificação. Então, por isso, a gente precisou explorar, trazendo esse conhecimento novo para os professores. Em relação ao software educativo, a gente tem uma divisão, vamos dizer. Apenas 9 professores utilizavam o software GeoGebra na sua prática pedagógica. Mesmo conhecendo o software,
eles acabavam não utilizando em sala de aula. Alguns deles utilizam jogos prontos, e poucos deles acabavam não utilizando esses recursos em sala de aula. E a maioria dos professores também afirmou que a escola onde eles atuam, ela conta com um laboratório de informática e também promove a formação continuada. Então, o sistema escolar está se empenhando para que os professores possam buscar formação e realizar atividades com os recursos tecnológicos. E todos os professores afirmaram que a informática ela pode aprimorar os processos de ensino-aprendizagem. Em relação aos objetos de aprendizagem gamificados, nós tivemos 11 objetos construídos pelos professores. Eles buscaram trazer conteúdos nos quais eles estavam atuando em sala de aula, então muitos deles conseguiram construir esse objeto e aplicar em sala de aula para os seus alunos. E também outro aspecto que eles se basearam foi em conteúdos que os alunos às vezes têm alguma certa dificuldade em relação à aprendizagem. Então, eles buscaram tentar trazer esses conteúdos para facilitar no processo de aprendizagem. Como são muitos dados para apresentar, a gente escolheu 2 objetos de aprendizagem que eu vou mostrar e vou explicar como que eles foram construídos e realizar uma análise em relação aos referenciais teóricos. Então, um objeto de aprendizagem foi o OAG Acerte ao Alvo. Então, o que é esse objeto de aprendizagem? Ele envolve o conteúdo de coordenadas cartesianas e, a partir de um alvo que está disponível aqui na tela, o aluno ele vai precisar indicar ali no campo coordenadas do alvo, qual que são as coordenadas correspondentes. E o ponto B, que está localizado na origem, ele vai se deslocar para as coordenadas que o aluno informar no campo de entrada, coordenadas do alvo. Então, informando essas coordenadas, nós vamos ter 2 situações: se o aluno informou as coordenadas corretas ou se ele não conseguiu. E a partir disso, o OAG ele vai dar esse feedback para o aluno, informando se a resposta está correta ou, se ele não conseguiu, ele vai incentivar o aluno a tentar novamente. Então, a partir disso, ele vai clicar no botão posicionar o alvo, e a partir de uma programação do software, o alvo ele vai se posicionar em outro ponto, e assim outras vezes que o aluno vai poder realizar conforme sua necessidade. Em relação à construção do objeto, então, os professores eles utilizaram, além das ferramentas geométricas do software, como ponto, enfim, eles também precisaram utilizar algo que normalmente acaba não sendo utilizado pelos alguns professores de matemática no GeoGebra, que é uma ferramenta como a programação que ele possui, e é possível realizar atividades diferentes com essa ferramenta. Então, eles utilizaram a programação, por exemplo, ali no botão posicionar o alvo, que ele vai escolher aleatoriamente os pontos para se posicionar, as condições, então, para apresentar o feedback da resposta correta ou da resposta incorreta. Eles utilizaram textos também que podem promover uma interação do sujeito com o objeto. Em relação à gamificação, então, os principais elementos de jogos utilizados foram a meta do jogo, que é acertar as coordenadas do alvo, o feedback, que é a resposta correta ou resposta incorreta, então ele apresenta esse feedback, as regras, que é como ele deve se comportar para conseguir atingir a meta do jogo,
e a participação voluntária, que ela é um dos 4 elementos básicos que o aluno ele precisa estar disposto a jogar e a interagir com o objeto. Além disso, também a gente conta com a integração, que a partir dos textos indicativos é possível orientar o aluno a realizar essa interação com o software, e a interatividade, que o aluno vai poder interagir no software de acordo com o seu andamento. Então, que é o que traz o construcionismo, que o aluno ele vai poder interagir conforme a sua necessidade. Ele vai, até ele conseguir construir o conhecimento, ele vai interagindo no software com esse objetivo. Em relação à transposição didática, então, o professor, ele realizou o processo da transposição didática e da transposição informática, porque ele buscou tornar o saber a ensinar, que é coordenadas cartesianas, em saber ensinado. Então, ele utilizou um software validado epistemologicamente, e ele utilizou estratégias para conseguir transformar esse saber. Outro objeto de aprendizagem importante que a gente gostaria de destacar é o OG frações e pizza. Então, a partir de um objeto de aprendizagem, os professores, eles buscaram incluir elementos de jogos para tornar esse objeto gamificado. Assim, eles puderam promover a interação do aluno. Então, o que é esse objeto? A partir de uma pizza dividida em fatias iguais, então os alunos eles devem identificar qual que é a fração correspondente. Identificando a fração, eles devem informar no campo de entrada e verificar a resposta clicando no botão da resposta. Para tentar novamente, eles devem esconder a resposta, clicar no botão sortear, que aí o software vai propor outra fração correspondente e assim por diante. Em relação à construção do objeto, então, para esse, as ferramentas geométricas do software foram mais exploradas, como círculo, segmento de reta, ponto, enfim. Textos, eles utilizaram, então, botões para excluir e exibir objetos, campo de entrada. Em relação à gamificação também, são os 4 principais objetos utilizados, a meta do jogo, onde eles vão precisar identificar qual é a fração correspondente, as regras que eles vão precisar, como eles vão se comportar até atingir o objetivo do jogo, a participação voluntária e o feedback, que é a resposta que o objeto apresenta em relação à fração correspondente. Em relação ao construcionismo, então, também o aluno ele vai ter um conteúdo aqui de frações, mas que ele pode associar com a pizza, que é algo que está presente em seu cotidiano, e ele vai realizar essa verificação da fração quantas vezes for necessária, conforme ele vai poder construir seu conhecimento. E nesse caso, o professor também realizou a transposição didática e informática, buscando uma estratégia para realizar essa transformação do saber, contando com o software GeoGebra. Então, a partir da análise da criação de todos os objetos de aprendizagem gamificado, é possível definir um processo de construção de um objeto, de um OG, que ele parte da escolha do tema. Então, a partir dessa escolha do tema, o professor ele vai pensar em relação ao construcionismo, como ele vai propor essa interação, em relação à transposição didática e informática, qual é a melhor estratégia para ele realizar essa transformação do saber, e para isso ele vai contar com aspectos da gamificação que vão auxiliar nessa transformação. Posteriormente, ele vai testar
e depurar esse objeto de aprendizagem para, então, a construção estar finalizada. Após a construção dos objetos, então, foi aplicado um questionário na última etapa, um questionário final, com o objetivo de avaliar a concepção dos professores após a realização da capacitação e sobre a realização da capacitação também. Então, nesse questionário, todos os professores afirmaram que eles não abordavam atividades gamificadas, eles apenas utilizavam jogos prontos. E para a maioria deles, 14 professores informaram que foi uma atividade, foi um desafio, foi difícil essa atividade. E mesmo assim, eles superaram esse desafio, superaram esse grau de dificuldade, se empenharam e conseguiram construir esses objetos de aprendizagem gamificados, tão muito válidos para incluir na sua prática pedagógica. E principalmente essa dificuldade foi pelo fato de que alguns deles foi o primeiro contato com o software GeoGebra. Então, eles possuíam pouca fluência e não conheciam as ferramentas, mas explorando o software, como ferramentas de programação, textos, eles podem cada vez construir melhor os objetos de acordo com os principais objetivos da atividade. E, mesmo com a dificuldade, após a realização, a maioria dos professores se considerou apto a realizar atividades como GeoGebra e explorar mais em sua prática docente. E, além disso, para a maioria dos professores, essa atividade ela foi uma motivação, porque como eles não conheciam a gamificação, então eles os motivou para buscarem estratégias de ensino gamificadas a partir também de construção de objetos de aprendizagem gamificados. E concluindo, então, a gente pode constar que foi uma superação, pois mesmo com um grau de dificuldade em relação à construção, à utilização do software, é possível concluir que com dedicação e formação continuada, é possível planejar e realizar estratégias de ensino inovadoras. Além disso, o professor ele interfere diretamente nos processos de ensino e aprendizagem dos estudantes. Então, com a utilização desses objetos, os estudantes eles são engajados a partir do ambiente construcionista. Então, eles vão poder interagir e construir o conhecimento nesse ambiente proporcionado. Além disso, os objetos de aprendizagem gamificados, eles vão permitir conciliar as tecnologias com a gamificação, proporcionando a interação, e essa atividade, então, ela é uma potencial estratégia para incentivar os estudantes na construção do conhecimento em um ambiente construcionista e desafiador. E, por fim, também, esse trabalho ele gerou um produto educacional, que ele é um guia didático, no qual os professores eles podem utilizar esse guia para realizar a construção de objetos de aprendizagem, a utilização do software GeoGebra também, em sala de aula, e outros professores podem utilizar desse guia para propor essa capacitação a demais professores e assim compartilhar esses conhecimentos e essa estratégia de ensino, essa atividade que pode proporcionar, então, um ambiente construcionista para a aprendizagem. Então, eu agradeço a atenção e essa seria a apresentação, então, um recorte, então, do trabalho realizado. Então, muito obrigada. Obrigada, Rafaela, pela apresentação, parabéns pela apresentação, e a gente se encontra no CENID. Obrigada. Obrigada.